ao governo, queremos desafiar ao governo, queremos também desafiar aos deputados da Assembleia da República, por favor, queremos solicitar a vossa atenção na explicação sobre esta dívida que Moçambique tem com Angola. Para já, afinal de contas, Moçambique vem devendo a Angola já há bastante tempo. Há mais de 10 anos. As informações que terão sido reveladas por uma fonte dão conta de que não é a primeira vez que Moçambique vê a sua dívida perdoada por Angola, a 50%. Vamos aos números, eles animam, não é? É bom sempre falar dos números, aí vamos a informações mais concretas. Sucede que houve um anúncio do perdão da dívida por parte da Presidente da Assembleia da República em 50%. Esta dívida era de quanto? É uma pergunta que se faz por qualquer um. Neste caso, estamos a falar de uma dívida de sensivelmente 60 milhões de dólares. 60 milhões de dólares. Então, não há muitos detalhes no parecer do Tribunal Administrativo sobre o que de facto foi feito com o dinheiro ou o que de facto terá sido feito para que Moçambique tivesse esta dívida com Angola. Se foi uma espécie de empréstimo, se foi uma espécie de crédito ou foi uma espécie de disponibilização de algum serviço ou então de algum produto. Não está muito claro. E isto, os deputados têm o dever e têm a responsabilidade, representante do povo, de perguntar ao governo o que de facto foi feito para que Moçambique contraísse esta dívida. Agora, um dado não menos importante é que, quando houve o perdão da dívida, em 2015, não é? Subentendia-se que poderia-se amortizar esta dívida, poderia-se liquidar absolutamente a dívida com Angola, não é? Poderia-se liquidar esta dívida. Mas assim não aconteceu. Por quê? O relatório e o parecer da Conta Geral do Estado 2024 revelam que, no segundo e último mandato do antigo governo, a dívida moçambicana quase que duplicou. Nós estamos a dizer que em 2015 houve um perdão dos 60 milhões à metade, neste caso, 50%. Então ficamos a dever quanto? Sensivelmente 30, pouco mais de 30 milhões. Mas já em 2024, a dívida tinha voltado aos 61,5 milhões de dólares. Uma vez mais, sem explicação do que foi feito com esse dinheiro. Se foi uma espécie de crédito ou então foi uma espécie de disponibilização de algum tipo de produto ou então algum fornecimento de um serviço qualquer. Não há detalhes sobre isso. E atenção, que estas informações que estamos aqui a transmitir são informações que foram divulgadas por uma fonte. Então, como é que este assunto foi avalizado? Como é que esta dívida foi contraída? Hoje o governo estará no Parlamento. É importante que esta questão seja colocada pelos deputados para que o povo tome conhecimento de como é que foi feita esta dívida. Ademais, se nós voltamos ao ano 2020, encontramos um número de 32,8 milhões de dólares que Moçambique devia a Angola até 2020. Até 2020.
Então, de 2020 a 2024, temos um número que atinge já 61,5 milhões. Então, o que é que está a ser feito aqui? Já nos perdoaram a metade em 2015. Voltamos a subir. E chegamos a este número, voltam a nos perdoar a metade. Vamos subir ou vamos absolutamente liquidar a dívida? O que é que aconteceu para que Moçambique chegasse a dever a Angola? Estas informações são importantes. Ademais, volta aqui a se colocar a questão da transparência. Volta a colocar-se em causa a questão da transparência. Olha, como é possível que esta dívida esteja neste ritmo, mas inclusive os deputados que renovaram o seu mandato não têm conhecimento sobre este assunto. Digo conhecimento detalhado. Então, o desafio da transparência também é chamado aqui à colação. É chamado aqui à colação. E não há nenhum favor que poderá estar a ser prestado, não é? Não há nenhum favor que poderá estar a ser prestado ao se transmitir informação sobre a dívida. É importante que saibamos. Dívida com a China, dívida com as instituições financeiras internacionais, isso já é praticamente domínio público. Dívida interna que está insustentável é de domínio público. O Banco de Moçambique tem tido a atenção de comunicar quase sempre sobre isso. Agora, dívida com Angola, isto já é um assunto que para muitos foi um choque. Então, é importante que seja esclarecido este assunto. Bem, vamos avançar com outras notas informativas, não é? Agora, quanto é que estamos a dever? É a pergunta que se faz agora, não é? Quanto é que estamos a dever agora? Bem, se estávamos com 61,5, não é? Estávamos com 61,5, significa que agora estamos a dever 30,75 milhões de dólares a Angola. Estamos a dever este montante a Angola. Bem, podem nos perdoar de novo, não é? Podem nos perdoar de novo. Não seria problema, não é? Mas é importante que nos digam o que é que foi feito com esse dinheiro. Primeiro, por que que recorreu-se a Angola para termos esse dinheiro? Quais são os critérios de reembolso desse dinheiro? Tudo isso não é de domínio, não só da população como tal, como também daqueles que eventualmente deviam ter tomado conhecimento da contratação desta dívida. Não têm conhecimento sobre o assunto, não é? Não estou aqui a afirmar que todos os deputados não sabem desta dívida, não é o que eu estou a dizer. Mas há deputados que pessoalmente fiz consulta e não têm detalhes sobre esta dívida. Não têm conhecimento também sobre esta dívida. Alguns que, obviamente, entraram nesta legislatura não têm conhecimento, não têm domínio, mas também não lhes é retirado o direito de tomar conhecimento sobre isso. Mas até aqueles que renovaram não têm conhecimento sobre este assunto. Então, não podemos ser surpreendidos com dívidas do Estado. O que é que acontece às vezes? Às vezes o que acontece é que só se fala do número global. Olha, estamos a dever, relativamente à dívida externa, o montante é X. Relativamente à dívida interna, o montante é Y. Mas não há muitos detalhes que são tornados públicos sobre o que de facto significa, qual é a discriminação desse montante. Então, pedimos que isso se faça na Assembleia da República, não é? Pedimos que isso se faça na Assembleia da República. Está a haver aqui uma ideia de que há uma supremacia ou há uma pujança financeira em Angola mais do que em Moçambique. E não quero acreditar que isto tenha que se tomar a si mesmo de relevo, não é? Tenha que se entender que de facto é isso. Angola está num nível de até emprestar dinheiro ou prestar serviços que possam endividar o Estado moçambicano, não é? Então, obviamente, com todo o mérito e eventualmente com alguma gratidão a Angola, mas não sabemos o que é que foi feito com o dinheiro, então é prematuro e não fundamentada a gratidão, qualquer que seja que nós possamos apresentar a Angola como povo, porque não sabemos o que é que foi feito com o dinheiro, não sabemos se o dinheiro de facto foi feito
para para custear despesas públicas ou para outros fins obscuros. Então, é difícil apertarmos a mão nesse sentido, como povo, aos nossos companheiros angolanos, sem que saibamos o que foi feito com o dinheiro. Muito bem, vamos avançar com outras notas de reportagem, dentro do instante eu abro as linhas para conversar com os nossos telespectadores. A pergunta é simples aos deputados. Hoje estarão na Assembleia da República, o Governo estará a prestar informações, então, para que é que foi usado o dinheiro ou o que é que foi feito para que Angola estivesse numa situação de credor a Moçambique, certo?